Bom dia, sexto ano. Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o terceiro e último capítulo do volume 1. Peguem aí comigo, página 51. Bom, gente, olha só. O terceiro capítulo se chama Fábula, História Imaginária da qual se tira uma lição. Então, quero conversar com vocês sobre alguns termos, algumas ideias deste capítulo, para que vocês consigam fazer bem as atividades da apostila. Olha só, primeiro que a gente sabe que a fábula não é a primeira vez que vocês estão estudando, então é um gênero textual que nós vamos revisar. Depois é importante dizer que a fábula é um tipo de texto narrativo. Por que narrativo? Porque você tem personagens, você tem um enredo, uma história que está sendo contada, um cenário, um espaço onde aquilo está acontecendo. Então, a narrativa nada mais, nada menos que é uma história que está sendo contada, tá? E ele diz que essa história, gente, é imaginária, ou seja, ela é criada, ela é inventada. E por último, ele fala que é da qual se tira uma lição. E essa lição é o ensinamento, a moral. Ao final de cada texto, às vezes está inserido no próprio texto, no finalzinho. E às vezes está separado um pouquinho, do final. Sempre há um ensinamento, algo que nós possamos aprender com aquele texto. Importante dizer também, relembrar, que é comum nas fábulas os personagens serem animais. E esses animais não são escolhidos por acaso. As características físicas dele ou do jeito de ser dentro daquele contexto sempre estão relacionados à história, tá? E também relacionados a comportamentos humanos, porque o que está sendo falado ali com animais se refere sempre a seres humanos. Na maior parte das fábulas, você encontra se falando sobre defeitos, mas também existem fábulas que exaltam qualidades humanas, tá? Tenha isso sempre aí em mente. Depois, eu quero que você observe comigo agora essa imagem que nós temos, essa ilustração no centro da folha. E pense um pouco, se você consegue se lembrar de alguma história que tenha ouvido falar, lido, que você possa relacionar com essa ilustração. Vai pensando aí. Depois, abaixo dessa imagem, eu tenho 3 questões que eu quero comentar com vocês. Muito bem, vamos lá. A número 1 diz assim: vamos confabular. O que existe de especial nas fábulas? Você concorda que nelas há algo que as torna singulares? Então, primeiro, vamos esclarecer o que significa confabular. Nesse contexto que nós vamos começar a estudar hoje, confabular é a ideia de trocar, é a ideia de se contar histórias, mas também pode ser de trocar ideias, maquinar, tramar alguma coisa. Mas aqui dentro seria, então, contar histórias. Além do que eu já falei sobre as fábulas, ele disse assim, de especial, é claro, do ensinamento, da moral que eu comentei com vocês. Uma outra ideia que eu gostaria de colocar aqui é a ideia de que as fábulas, elas têm resistido ao tempo. Elas não envelhecem. Vou usar um termo até mais culto aqui, que é o atemporal. Esse termo atemporal significa exatamente que não envelhece. E por que as fábulas não envelhecem? Porque elas não têm. Muitas vezes você vai observar nenhuma data específica ali naquele corpo do texto, na estrutura do texto. Um ano que aconteceu, um dia que aconteceu. Outra coisa, eles não costumam especificar o lugar aonde foi feito. Assim, às vezes cita na fazenda, às vezes cita na cidade, mas não fala onde fica essa cidade, onde fica essa fazenda. Então, também não especificando o lugar, não especificando o tempo quando aconteceu. Então, ajuda o texto a resistir ao tempo.
a não envelhecer. E também, gente, o que acontece? De geração em geração, né, a gente pode observar, se você conversar com tios, seus avós, né, pessoas próximas a você, você vai observar que as fábulas são estudadas há muitos anos, tá? Justamente também, o principal é que você não se esqueça que os comportamentos, os defeitos, né, qualidades humanas, na maior parte das vezes não muda. Então, por isso que também é um ponto importante a se colocar aqui, que torna as fábulas especiais, que torna as fábulas singulares, e sempre pensando naquela ideia do que eu posso aprender, o que eu posso tirar de ensinamento para mim, para a minha família, para os meus amigos, lendo este texto, tá? Então, é um texto realmente especial. Depois, questão 2. Vamos retomar aquilo que eu falei com vocês sobre a ilustração. É de Gustavo Doré. Reproduz uma cena de uma fábula. E aí, você conseguiu se lembrar de uma história que tenha lido? Que fábula é essa? Gente, a fábula é O Homem e a Cobra. Existem várias releituras, várias versões desse texto. Mas eu vou comentar uma com vocês que o La Fontaine recontou. Vocês vão ouvir muito no capítulo, fora outras atividades e tal, esses dois fabulistas mais famosos, La Fontaine e Esopo. Existem outros, é claro, fabulistas que continuam escrevendo até hoje, né, fábulas chamadas contemporâneas, que são atualizadas, mas esses dois são os mais famosos, tá? Vou comentar com vocês rapidamente o que conta essa história. Existia um camponês bondoso, ingênuo, né, que andando pela neve, ele encontrou uma cobra congelada. Por ter essa natureza, essas características que eu citei, ele resolveu levar essa cobra para casa. Chegando lá, ele colocou próximo ao fogo para que ela descongelasse. E isso aconteceu. Descongelando, a cobra renasceu. Ela ressuscitou. E revivendo, essa cobra também trouxe com ela a própria natureza. E acabou picando o camponês. E por isso ele a matou. E aí nós poderíamos comentar um comportamento humano que está sendo representado por essa cobra, que na verdade a cobra, como eu disse a vocês, é um animal, mas ela está representando um ser humano que muitas vezes age assim. E o comportamento humano que está sendo discutido aqui é a ingratidão. O que é a ingratidão? Nesse caso, né, o camponês fez um bem para ela, a salvou. E ela não soube reconhecer isso e o picou. E assim também são várias pessoas que, assim, são ajudadas, né, por alguém e não sabem reconhecer esse ato, tá? Então, a ingratidão é um comportamento humano de geração em geração passado, infelizmente, que ocorre. E ocorre até os dias de hoje. Muito bem. E por último, tem a questão 3. Que diz um ditado popular alerta: não se coloca cobra no colo. Que relação se pode estabelecer entre esse ditado e a ilustração? Gente, olha só, não se coloca cobra no colo. É a ideia do perigo que ela possa representar. E a cobra é um animal venenoso, um animal traiçoeiro. E muitas pessoas, infelizmente, a natureza delas é de ter maldade, é de exalar maldade, de ser venenosa, né? De serem venenosas. Não no sentido do veneno próprio da cobra, como foi colocado aqui o animal, mas sim de fazer o mal a alguém. Também pode ser interpretado dessa forma, um sentido figurado, tá? Não é o fato de picar alguém de fato, como o animal cobra, mas sim de fazer o mal
prejudicar alguém, destilar, né, distribuir maldade, tá? Então, assim, em cada fábula, você faça uma reflexão, você pense no que você possa aprender com aquele texto, que são textos muito antigos, a maior parte que você vai ler, porém que trazem ensinamentos tão atuais e tão maravilhosos até hoje, tá? Então, pessoal, olha só, espero que esse comentário, essa conversa que nós tivemos aqui, possa ajudar a fazer os exercícios e que você aproveite esse contexto textual das fábulas nesse capítulo. Qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Beijo!